No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma parte sobre injeção de cera e sobre o nosso equipamento, a injetora. Ficaram algumas dúvidas, me mandaram mensagem, eu vou tentar sanar essas dúvidas aqui, mostrando um pouquinho do funcionamento da injetora, de como ela opera e de como o operador tem que manusear ela da forma correta. Então eu vou esclarecer aí o máximo de dúvidas possíveis. Primeiro ponto, na hora de abrir a máquina para colocar mais cera, para dar manutenção, final do dia tem que esvaziar ela, fazer limpeza. Então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Para esvaziar ela e a gente conseguir abrir o bojo, a gente vai vir aqui no clamp, vai apertar exaurir. Quando a gente aciona esse botão, ela vai retirar todo o ar que tem no bojo, ou seja, ela vai esvaziar a pressão, chegando aqui em zero. Não vai ter ar aqui dentro do bojo, aí a gente consegue aqui vir soltando as borboletas. Então ela tem 4 borboletas, a gente tira. Gente, só um detalhe, tem que tomar muito cuidado. Já aconteceu aqui, tá até aqui, ó, resíduo de cera. Pessoa na hora de fazer a limpeza, deixou aqui os botões, tirou a tampa, colocou aqui para fazer a limpeza, fazer a colocação de cera. Na hora que levantou para tampar, a borboleta caiu lá dentro. Deu um trabalhão danado e aí suja tudo e aí acaba a pessoa perder a tampa, a borboleta lá dentro do bojo. Também pode danificar a máquina se a pessoa não achar, enfim. Então, assim, é uma dica, muito cuidado com isso. Então aqui no final do dia a gente abre o bojo, esse aqui é o bojo da máquina onde fica a cera. Então a gente tira aqui, confere as limpezas, confere o nível de cera e aí a gente vai completar a cera. A gente vem e completa. Um detalhe, todo final de dia a gente coloca cera aqui, a quantidade que você vai usar para o novo dia de trabalho. A gente vai enchendo aqui, ó, completando a nossa injetora. Sempre cera nova nessas máquinas. Não evita ficar derretendo cera velha, peça velha que você fez. Então, nesse tipo de equipamento, evita fazer isso. Coloque sempre cera nova, use até o final, para que você tenha uma boa limpeza do bojo, um bom funcionamento da máquina e evite manutenção. Depois que a cera está lá, você já repôs a sua cera, faz a limpeza aqui e a gente vai voltar a tampa. Sempre tomando cuidado com aquilo que eu falei, ver se as borboletinhas estão todas aqui. Colocou a tampa, a gente vai fechar ela em formato de X. Sempre importante fechar ela em X para não dar um desnível na tampa, apertar muito um lado, depois apertar o outro. Então a gente vai apertando aqui, não é para apertar muito, encostou a tampa, vedou, é o suficiente. Vou voltar ela aqui. Tudo alinhado, aí você tem uma máquina pronta para trabalhar. E se precisar esvaziar o bojo, tirar toda a cera para fazer uma limpeza, ou o fato de ter caído alguma coisa lá, enfim, precisou tirar a cera, a gente vai fazer o quê? Vamos voltar a pressão, coloca ali uma pressãozinha nela, aqui ela voltou ao normal, esse barulho ela fica calibrando a pressão até ela achar o ponto certo, e aqui a gente abre e consegue fazer a extração da cera aqui até esvaziar o bojo. Respondendo algumas dúvidas sobre bolhas na cera. Então, o que pode acontecer? Ou você tem uma temperatura muito alta de cera, você está trabalhando com uma temperatura acima do que é o recomendado dela, dependendo da marca da cera que você usa, ou você está tendo um problema de aquecimento rápido de borracha. Às vezes você está com pouca borracha rodando e você vai fazendo ela várias vezes
Então ela acaba aquecendo, então junta temperatura da cera mais temperatura da borracha, isso pode acontecer bolhas na peça, então fica com bolinha de ar aqui, isso prejudica a nossa fundição. Então o que você pode fazer para você que está começando injeção de cera e tem essas dúvidas, é ver com o fabricante da cera qual que é a temperatura que ele recomenda a fazer a injeção, e aí você deixar sua máquina bem controlada. No display 1 a gente tem a temperatura do tanque, do bojo, né? E no display 2 a gente tem a temperatura do bico. Então assim, existem várias técnicas de injeção. Eu estou trabalhando com uma cera a 66 graus no tanque e 66,9 ou 67 no bico, para que tenha essa compensação dela sair do bojo e ir em direção ao bico e não perder nada ali nesse trajeto. Então a gente vai equilibrando isso para cada tipo de peça, ou também o tipo, como eu falei, da marca da cera que você usa. Então é sempre bom ver com o seu fabricante qual que ele recomenda, a especificação que ele recomenda você trabalhar, e aí você vai ajustando um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a menos ali, de acordo com cada peça. Isso influencia também tamanho da peça, muita área, menos área de a massa da peça, né? Influencia bastante. Então eu recomendo o quê? O teste número 1, você alinha a temperatura da sua cera com o resfriamento da sua borracha. Começou a injetar, tá saindo muita bolha, mas a temperatura daqui tá certa, tá recomendada, resfria a borracha. E aí, diversas formas tem de resfriar. Um freezer, uma geladeira, alguma coisa assim. Eu recomendo você trabalhar com pelo menos 2 modelos, uma quantidade de borracha legal, onde você deixa uma resfriando e a outra você vai trabalhando. E aí você vai fazendo a troca. Tem diversos métodos de fazer esse resfriamento, então eu recomendo, é o mais simples aí fazendo isso. Você vai fazendo a troca da borracha e a sua peça é para sair perfeita. Gente, esse foi mais um vídeo sobre injeção de cera, sobre equipamento de injeção. Eu mostrei, tirei essas dúvidas, né, sobre o bojo, sobre as bolhas, e aproveitando a gente vai fazer a mudança de endereço da injeção de cera, ela vai sair daqui, vai para outro lugar, e aproveitando isso eu vou fazer a instalação da máquina, que é uma dúvida também, quem compra, o pessoal que presta serviço aí, inicia os trabalhos, chegou na caixa, dependendo de onde compra, como é que eu faço a instalação, o que eu preciso usar, se vai compressor, se não vai, se vai bomba de vácuo, configuração, como deixa ela pronta para funcionar. E se você gostou do vídeo e tem interesse em aprender sobre esse assunto, até a próxima semana.